Boa noite a todos, que a paz e que o amor de Jesus se faça presente em nossos corações, principalmente nos corações de vocês que me ouvem. Obrigado por dispensarem esse tempo para me ouvir, para refletir sobre os ensinamentos dessa noite e rogo a Deus que vocês sejam tolerantes, tolerantes comigo, tolerantes com a minha imperfeição, tolerantes com as ideias que nós estamos colocando aqui nessa noite, a fim de que possamos todos crescer, nos desenvolver, nos transformar em pessoas melhores. Eu usei a palavra tolerância propositadamente porque este também é um dos assuntos que nós vamos tratar essa noite, não é o único, mas é um dos assuntos. E essa semana, quando eu estava me preparando para essa palestra, eu ouvi, aliás, um podcast no Spotify que eu gosto muito, que chama-se Inédita Pamonha. É esse nome mesmo, Inédita Pamonha. Eu recomendo que vocês ouçam. É sobre filosofia, sobre a vida, né? E quem fala no Inédita Pamonha é um filósofo, um professor da USP chamado Clóvis de Barros. Ele é muito bom, engraçado no jeito de falar e profundo para as nossas reflexões. E ele contou uma história, nessa que eu estava ouvindo, uma história de um professor altamente renomado, né, professor de uma das melhores universidades do mundo, né, se não a melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard, e um professor que uma sumidade intelectual, já escreveu muitos livros, chamado sempre para participar de congressos, e determinada vez ele, participando de um congresso no Japão, resolveu ir, né, no seu tempo livre, conhecer o Japão, né, e conhecer um templo budista. E no tempo ele começou a falar, a descrever sobre o templo, sobre a época dos objetos. E nesse tempo existia um monge que ele solicitou que tivesse uma audiência com ele, e o monge aceitou, né? Então o monge o levou para um cômodo bem humilde onde eles pudessem conversar, e enquanto iam, o professor sempre falando sobre a cultura japonesa, sobre o budismo, e ao chegar nesse cômodo, o monge perguntou se o professor gostaria de tomar chá, e o professor sim, disse que sim, gostaria de tomar chá, e começou a falar sobre o chá, sobre as ervas, sobre o ritual do chá, e enquanto isso o monge simplesmente foi fazendo o chá sem falar nenhuma palavra, né? E enquanto o professor falava e falava, né, demonstrava todo o conhecimento que ele tinha, né? E o monge só simplesmente fazendo o chá, né? Simplesmente do chá pronto, serviu o chá para o professor, e o chá foi enchendo a xícara e o monge continuava servindo o chá, e em determinado momento a xícara ficou cheia de chá e o monge continuou colocando o chá. O professor viu aquilo, o chá começa a transbordar, e o professor fala assim: para, né? Não está vendo que o chá está transbordando? E o monge diz para o professor: justamente, quando a xícara está cheia, todo o chá que nós colocamos transborda. E eu, pensando com os meus botões, sabendo que um dos assuntos que nós iríamos refletir nessa noite seria a tolerância, eu pensei com os meus botões e cheguei à conclusão: olha só, se isso não é intolerância.
o fato da nossa xícara estar cheia. Se a nossa xícara está cheia, significa que nós não aceitamos o chá novo. Quando a nossa mente está cheia de conhecimento, quando nós não aceitamos nada diferente daquilo que existe em nossa mente, nós simplesmente não ouvimos o que as outras pessoas dizem. Somos completamente intolerantes àquilo que elas falam. Quantas vezes nós não estamos conversando com alguém, a pessoa está falando sobre a opinião dela e eu, ao invés de estar ouvindo aquilo que ela está dizendo, eu estou raciocinando qual vai ser a minha resposta. Qual vai ser a minha resposta a essa argumentação que ela está dando? Eu não estou ouvindo o que ela está falando, eu estou raciocinando na minha própria resposta, na minha própria argumentação, ou seja, a minha xícara está cheia. Eu não estou deixando que novo chá entre na minha xícara. E isso é intolerância. E isso acontece porque todos nós temos essa liberdade. A liberdade é algo que foi nos dado por Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Liberdade significa justamente que nós temos a condição de fazer escolhas, segundo a nossa própria vontade. Fazer escolhas, livre-arbítrio. Nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de fazer escolhas. Muito bem. Mas muitas vezes nós achamos que as pessoas são como elas são porque o meio em que elas vivem a deixou dessa forma. Mas se nós pensamos assim, fulano é um bandido porque ele não teve oportunidades na vida, porque o meio o oprimiu de tal maneira que ele não teve outra alternativa do que seguir por este caminho. Mas se nós pensamos dessa maneira, então nós estamos desprezando, na verdade, toda a capacidade que a pessoa tem de fazer as suas próprias escolhas. Se nós achamos que uma pessoa é o resultado do meio em que ela vive, nós estamos dizendo que ela não tem condição de fazer as suas próprias escolhas e nós sabemos que não é assim. Nós temos exemplos de pessoas que fazem determinadas escolhas e outras que fazem outras escolhas, tendo vivido no mesmo meio. Irmãos gêmeos, dos mesmos pais que viveram no mesmo local, acabam se tornando pessoas diferentes, já eram, logicamente, pessoas diferentes, mas acabam fazendo escolhas diferentes e tendo resultados diferentes por conta das escolhas que fizeram. Então, o ser humano não é o resultado do meio, mas o ser humano é o resultado das suas próprias escolhas. Dentro das questões materiais, nós podemos achar que tudo é consequência do meio. Então, o vento venta por quê? Porque em algum local houve um aquecimento, Esse aquecimento tornou aquele ar daquele local mais rarefeito e o outro ar veio ocupar o lugar do primeiro ar e criou-se um vento. Então, o vento é resultado das condições materiais, é resultado do meio, assim como as marés, assim como qualquer situação, qualquer coisa material, como a gravidade, como o fato de eu soltar alguma coisa e ela cair ao chão. Então, e o que vai acontecer quando ela cair? A resistência dela, tudo consequência de coisas materiais. Mas nós não somos apenas matéria. Nós somos matéria e somos espírito. Nós temos algo a mais que nos torna capazes de fazer escolhas, que é o nosso espírito, o nosso livre-arbítrio. Então, nós somos os resultados
dessas nossas escolhas. Os homens, as mulheres, o ser humano, a humanidade é, na verdade, resultado das escolhas individuais que cada um de nós faz. Por isso que Paulo de Tarso fala com muita propriedade: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, justamente porque eu posso realmente tomar qualquer decisão, mas nem toda decisão é boa para mim. Nem toda decisão que eu tomo tem boas consequências para mim. Isso é importante porque muitas vezes nós acabamos vivendo como se as nossas decisões não tivessem consequências. Como eu me dou ao direito de sentir um prazer com determinada situação sem achar que aquilo me trará consequências, como por exemplo o uso de uma droga. Então eu me dou o prazer, é importante, o uso da droga causa prazer. É importante saber disso, causa prazer, e eu me dou ao direito de sentir esse prazer naquele momento e não olho para as consequências dos meus atos, do efeito que essa droga trará para mim após. Por isso que em muitas situações nós temos aquelas pessoas e no início achando que podem parar a qualquer momento e depois de um determinado momento não conseguem mais parar, não conseguem mais se separar. São consequências que estão sendo causadas, que foram causadas pelas escolhas ruins. Outro exemplo é a desvalorização que nós temos atualmente com o trabalho, né? O trabalho hoje em dia parece extremamente sem valor. Se eu perguntar aqui, por exemplo, o que você gosta mais? Você gosta mais do trabalho ou das férias? Tenho certeza que muita gente vai falar: eu gosto mais das férias. Né? Eu mesmo adoro tirar férias, adoro viajar com a família, adoro conhecer lugares novos. Mas tem um detalhe: as férias só existem quando existe o trabalho. As férias são um direito daquele que trabalha. A pessoa que está desempregada está de férias? Não está. Então, nós desvalorizamos o trabalho. E tem muita gente que acha, inclusive, que trabalhar é ruim. Né? Quantas pessoas você não conhece que odeiam o trabalho que têm? Odeiam aquilo que fazem de qualquer jeito, que o importante é só receber o salário. Quantas pessoas que desvalorizam o trabalho? Só que desvalorizar o trabalho é trágico. É trágico, porque o trabalho é uma lei natural. E nós não trabalhamos simplesmente para colocar o salário no nosso bolso. Em verdade, isso não faz nem importância, porque o trabalho é o serviço que se faz à sociedade. Então, se nós pegarmos lá na época das cavernas, o homem tinha uma preocupação de se proteger das feras, tinha uma preocupação de se alimentar. E busca e trabalha para quê? Para se proteger. Né? Trabalha para desenvolve armas para se proteger, desenvolve armas para caçar e se alimentar. Em muitas situações, ele começa a ver que é mais útil se trabalham em comunidade e começa a se reunir, um auxiliando o outro para que juntos eles se defendam melhor, para que juntos eles caçem melhor. Com o tempo, o homem começa a cultivar o solo,
começa a desenvolver as técnicas de agricultura para se alimentar, começa a conseguir conforto para algumas situações, utiliza-se da mão de obra dos animais. Tudo acontece pela disposição ao trabalho, desde a idade das pedras, desde o tempo das cavernas até hoje. A nossa evolução, o nosso crescimento como indivíduos depende de como nós servimos melhor a sociedade, de como nós trabalhamos melhor. O trabalho que nós temos, o nosso trabalho profissional, é o local aonde nós estamos servindo a sociedade na qual nós vivemos, não importa qual seja o trabalho. Eu sou engenheiro, a outra pessoa é médico, o outro é eletricista, o outro é pedreiro, o outro é varredor de rua, não importa. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós servimos o meio, nós servimos a sociedade. E se nós estamos servindo a sociedade, estamos servindo a comunidade, você acha que você está trabalhando para o seu patrão? Você não está trabalhando para o seu patrão. Você está trabalhando para Deus. Foi Deus que colocou você nessa função. E Deus espera que você cumpra essa função da melhor maneira possível, dedicando-se para fazer o melhor possível. Lógico que Deus espera também que você seja feliz, mas a felicidade de um homem está na realização que ele é capaz de fazer, e ninguém é capaz de se realizar sem o trabalho. Ninguém é capaz de realizar-se como pessoa sem o trabalho, sem estar feliz com aquilo que faz. Quantas vezes nós reclamamos de serviços mal feitos, né? Às vezes pedimos uma pizza, por exemplo, né? E a pizza não está do nosso agrado, nós pensamos que a pessoa que fez a pizza talvez não tenha tido o cuidado que deveria, né? Ou nós vamos no banco e a pessoa que está atendendo, o bancário que está do outro lado, não nos atende da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Percebe como todo serviço nós estamos servindo a comunidade, e como todo serviço, como todo trabalho é oportunidade de servir a Deus? Pois é, e nós perdemos essas oportunidades. E nós insistimos nos nossos erros. Então, o nosso tema de reflexão de hoje, né, que está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde diz lá, sede perfeitos. A nossa busca pela perfeição, ela acontece da seguinte maneira, né? Nós temos ferramentas, ou melhor dizendo, nós temos ferramentas para nos desenvolver, né? Buscarmos ser pessoas melhores. Uma das ferramentas básicas para que nós busquemos ser pessoas melhores é o trabalho, que nos dá a oportunidade de servir a comunidade que nós estamos, além de que, através do trabalho, nós mesmos nos desenvolvemos, nós mesmos nos transformamos em pessoas melhores, se nós nos dedicarmos com a nossa vontade em relação ao trabalho. E outra forma, né, outra maneira ainda de nós conseguirmos evoluir, né, buscando a perfeição, compreendendo que ninguém é perfeito, né, é sermos tolerantes. Sermos tolerantes. Se ser tolerante não significa concordar com a outra pessoa, mas significa sim diminuir um pouco o chá que tem na sua xícara para permitir que a outra pessoa coloque um pouco de chá. Deixar
que esses pensamentos, que essas ideias, né, possam ser refletidas na nossa mente. Nós temos uma ideia, tudo bem, ótimo, eu tenho a minha ideia. Vamos deixar que o outro apresente as ideias dele. Vamos deixar realmente que ele apresente e vamos refletir, porque é na diferença das ideias que surge a possibilidade de nós evoluirmos a maneira como nós pensamos. Quando alguém nos agrada, quando alguém fala exatamente aquilo que nós pensamos, que crescimento que existe? Não existe crescimento. O crescimento só existe quando existe alguma diferença. E eu me dou ao trabalho de refletir sobre essa diferença. Pode ser que eu esteja certo antes, pode ser que não, pode que a outra pessoa esteja certa, e pode ser que talvez nós dois tenhamos aspectos nos quais nós estamos certos. Então, eu preciso evoluir uma maneira de pensar para alcançar as duas alternativas. É isso, gente. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos, permitir que nós sejamos tolerantes, valorizando o nosso trabalho profissional, valorizando com paciência o nosso crescimento e o crescimento de cada um. Que possamos manter a nossa xícara de chá sempre um pouco vazia, a fim de sempre permitir que um pouco mais de chá possa ser colocado nela. Que Deus Pai nosso, que Deus nosso Pai possa nos abençoar hoje e sempre.